Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast, o podcast de marketing e vendas para o mercado jurídico. E no episódio de hoje, eu tenho que confessar, tô animado demais pro papo que vai rolar aqui, porque vai ser uma conversa muito diferente do que vocês já ouviram aqui no Tremindcast. Porque vai, trazer tanto assunto, tanta coisa diferente que se conecta, que de fato vocês vão ficar de cara. E a gente trouxe 3 pessoas que dão aula quando o assunto é inovação jurídica, comunicação simplificada, carreira, soft skills e vários outros insights que podem tornar você um profissional do direito mais completo. Então, sem mais delongas, vamos apresentar aqui essa galera que está em peso lá do Rio de Janeiro, 70 graus, e os caras conseguem estar vivos até hoje. Então vamos lá. Galera, primeiro, Natália, primeiras damas. Então, Natália, que trabalha hoje há 8 anos no jurídico corporativo. Ela é gerente jurídica de uma empresa que atua no ramo de food service. E também é palestrante e professora na área de comunicação e soft skills. E também ela comentou que ela é founder da ACC Brasil. E vocês vão ver que todo mundo aqui na bio tem alguma coisa em inglês. E quando a gente fala que o cara tem bio em inglês, os caras são importantes, velho. Então fica até o final que o negócio vai pegar fogo aqui. Então, Natália, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda aí ao Tremindcast. Vitor, muito obrigada. Eu estou super animada. Antes da gente começar a gravar, eu comentei com o Vitor que, apesar de já ter gravado quase 100 podcasts só pelo Manda Pro Jurídico, e além de outros podcasts que eu participei, é a primeira vez que eu faço isso online. Então, gente, me perdoa, ou seja, tem primeira vez para tudo. Essa é a minha. Quero agradecer a vocês pelo convite. Valeu. Bom, e o próximo, Pedro de Regina, é Managing Partner do Martins Regina Advocacia, membro da Comissão de Direitos da Câmara Britânica de Comércio, e ele já está há anos eleito entre os 3 advogados mais admirados do setor farmacêutico pelas 500 maiores empresas do Brasil. Ele tem especialização no sistema legal chinês pela Shanghai International Studies University e ele é LLM na FGV em Direito e Negócios e também cofundador e host do podcast Manda Pro Jurídico. Bem-vindo, Pedro. Obrigado por aceitar o convite também. Obrigado, Vitor. Obrigado, Tremindcast, pelo convite. Vamos para as perguntas, vamos para o debate, que é isso que a gente gosta aqui de conversar com nossos entrevistados e hoje na condição de entrevistado, né? Show de bola. E por fim, Rodrigão, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, LLM em Direito e Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, escritor e advogado contratualista corporativo, atuante hoje numa empresa offshore, host também e sócio fundador aí do Manda Pro Jurídico podcast. Então, Rodrigão, seja muito bem-vindo também, obrigado por aceitar o nosso convite aí. Ô, Vitor, muito obrigado pelo convite. Eu acho nós, como produtores de conteúdo dentro do cenário jurídico, é muito importante essa troca. E estamos aí prontos e ansiosos para a gente conversar tudo que pode contribuir, né? Não só para nós, nessa troca aqui, como também para o pessoal que está nos ouvindo, a nossa bolha virtuosa de juristas. Show de bola. Cara, é só um disclaimer rápido. Eu vejo aqui que o Rodrigo ele tem um bigodão, cara. Eu vi nos outros episódios, né? Eu já acompanhei o Manda Pro Jurídico. Cara, o cara ele tem um bigode, velho, que é um negócio de louco, velho. Então depois, Rodrigo, a gente vai ter que ficar uns 5 minutinhos aqui pra você me passar os macetes que eu tento, e eu só fico com essa largatice, com esse negócio aqui, velho, com esse negócio do meu bigode aqui que não fica legal, velho. Então, tô tentando. Você sabe que esse negócio do bigode é engraçado, porque eu comecei com a barba, e um dia eu tirei a barba e deixei o bigode de brincadeira. Aí, 2 ou 3 semanas depois, eu tirei o bigode e o pessoal começou a falar: ué, por que você tirou? Tava legal. Aí já são, sei lá quantos anos já com esse negócio. O pessoal não entende muito o que eu tenho, mas eu acho que se eu tirar hoje em dia eu perco a minha identidade também. Perfeito. Boa, vamos lá então, gente. Para a gente começar o nosso papo aqui, a gente sempre gosta de conhecer a trajetória, né, inicialmente, de quem participa com a gente. Então, se vocês puderem dar um contexto sobre como que vocês chegaram hoje na ocupação que vocês estão, né? Para depois a gente falar sobre o podcast, que também é um projeto gigantesco hoje, cara, tomou uma proporção que eu imagino que, cara, é absurda. Então, primeiro falando de vocês, na carreira de vocês, Natália, Pedro e Rodrigo, como que vocês chegaram hoje na posição que vocês estão? Como é que foi essa trajetória de uma maneira relativamente breve, mas como é que foi essa trajetória para vocês especificamente? Todo mundo é advogado, mas está em posições totalmente diferentes, então como é que foi essa trajetória para vocês? Quem começa? Começar? Não, vamos na ordem que ele já tinha feito as apresentações para ficar mais organizado aqui, porque a gente é meio caótico, então vamos tentar manter uma ordem aqui nas respostas. Então, vamos lá, pessoal. Bom, como o Vitor falou, eu trabalho há 8 anos no mercado corporativo. A minha carreira começou de um modo inusitado. Eu saí da faculdade e fui fazer EMERGE, que é a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E aí,
comecei na Emerge. A Emerge ela é uma pós-graduação muito bacana, porque ela é muito completa. Só que quando eu estava lá dentro, eu percebi, eu falei, cara, o universo do concurso público, que é o maior objetivo ali dentro, ele não faz muito o meu perfil. E é interessante porque tem algumas coisas que a gente tem que entender na prática. Nesse curso, eu trabalhava junto com juízes diretamente. Passei um semestre com o juiz e 2 semestres com os embargadores. Falei, realmente não é para mim, mas valeu muito a pena. Nessa época, eu comecei já a escrever mais sobre direito privado. E eu comecei a escrever, antecedi um pouquinho uma onda sobre uma discussão de ICMS aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí, quando eu escrevi sobre isso, acendeu uma luz numa advogada que eu conhecia, e ela falou: Olha, eu tenho uns empresários aqui que eu acho que eles vão se interessar. Na época, eu nem escrevi pensando nisso, eu só escrevi porque eu gostava da matéria, já gostava muito de tributário, de societário. Beleza. Aí eu impetrei os mandados de segurança para eles na época, estudante da Emerge. A nossa relação foi se intensificando, eu comecei a fazer toda a parte de societário para eles. Eles começaram a ver que eles poderiam se consolidar como um grupo e me chamaram, falaram: Natália, vem cá ser exclusiva, trabalhar só para gente. E aí nisso, a gente tem quase 10 anos, e há 8 anos eu comecei a construir um jurídico do zero, participando de uma empresa que estava em crescimento. Então, é aquela famosa trocar o pneu do carro com ele andando. É loucura demais. E acabou que nesse meu desenvolvimento profissional, talvez menos óbvio e mais orgânico, eu comecei a precisar desenvolver várias habilidades que compunham um bom profissional, que não só a técnica jurídica. Embora o que eu sempre falo, inclusive nas minhas aulas, que a técnica jurídica é o básico, né? Hard skill é uma coisa que a gente precisa ter, não tem jeito. É, Todas essas outras skills que a gente chama de soft skills, elas precisam existir para compor um bom profissional. E eu fui desenvolvendo isso ao longo dos meus anos de trabalho. Entrei no LLM da FGV, tive a felicidade enorme de conhecer esses dois, que, que eram os grandes amigos e se tornaram grandes amigos agora e sócios de trabalho. Eu não vou dar spoiler de como Manda Pro Gente começou, mas é uma história muito boa, que explica muito bem a nossa energia. A partir desse LLM da FGV, depois de um ano ou 2, mais ou menos, a gente criou o podcast. E, em paralelo ao podcast, eu comecei a desenvolver projetos de comunicação e projetos de soft skills, porque foram 2 pontos muito importantes na minha carreira. E agora estamos aqui trabalhando, representando o mercado corporativo, representando a essencialidade e importância da comunicação, não só como profissional jurídico, mas como profissional. Eu comecei a abrir um pouquinho as asas, agora, além de falar com empresas só para o mercado jurídico, eu recentemente dei minha primeira aula para todas as áreas de uma empresa para falar de comunicação. Ou seja, mais uma vez, a gente está quase 10 anos na estrada, mas sempre tem primeira vez para tudo. Foi muito legal, assim, me enriqueceu demais. E eu acho que ainda tem muito caminho, né, tem muita coisa que eu quero fazer junto com o Manda para o Jurídico, que eu quero fazer sozinha. É importante a gente estar sempre de olho no mercado e se atualizando. Show de bola. Bom, então acho que pela ordem aqui sou eu o próximo. Eu vou resumir um pouquinho, mas, assim, o jurídico, ele tem um leque de opções muito extensos para qual carreira você quer seguir, né? Você pode prestar um concurso público, você pode trabalhar no escritório, você pode trabalhar numa empresa como jurídico interno, enfim, você tem uma série de opções e que na época, principalmente de faculdade, quando você está ali se formando, na minha opinião, por exemplo, no meu caso, eu ficava muito confuso. Pô, será que eu quero estudar para um concurso, para uma magistratura? Será que eu quero estudar para um concurso, para uma procuradoria, que além de ter a segurança do cargo público, ainda posso advogar? Será que eu quero trabalhar numa empresa, como algumas pessoas da minha família também trabalhavam em multinacionais, em jurídico? Será que eu quero ir para escritório? Eu tinha essa dúvida. Então, uma dica que eu dou para quem está começando é teste-se na época de faculdade. Então, foi o que eu fiz. Eu, por exemplo, eu estagiei em órgão público, eu estagiei em multinacional, eu estagiei em escritório, eu fiz assim a trilogia dos caminhos que eu podia seguir para ver com qual eu mais me identificava. Assim, de cara eu já vi que o órgão público não tinha nada a ver com o meu perfil. Então, concurso, parar para estudar para concurso, era zero chance de eu seguir essa trajetória, apesar de ser algo nas universidades, pelo menos na minha época, extremamente vendável, né? Você ter um emprego público, uma estabilidade, benefícios, querendo ou não poder, que a gente sabe que tem essa questão.
Então, todo mundo tenta te vender, pô, estuda 4 anos para você nunca mais estudar para o resto da vida, para você nunca mais precisar se preocupar com o resto da vida. Eu prefiro me preocupar para o resto da vida, porque eu sou muito feliz com o meu caos do dia a dia, e eu tomei essa decisão muito consciente. Mas passei pelos 3 caminhos. Gostei muito de trabalhar em empresa, tive uma puta experiência em trabalhar em empresa, fui bem avaliado, fui promovido, passei por todos os quesitos, mas chegou num dado momento que eu tinha que escolher. E aí eu escolhi voltar para o escritório de advocacia. Eu via que ali era mais o meu perfil, era ali mais que eu ia ganhar mais dinheiro, sendo bem sincero, assim, acho que o brasileiro às vezes tem um pouco de dificuldade de falar sobre dinheiro, ser bem-sucedido, ele acha que isso pode parecer um pouco arrogante. Eu já morei nos Estados Unidos, eu já morei na China, e as pessoas não têm essa mentalidade lá, já na Europa, a mesma coisa. As pessoas pensam efetivamente em ser bem-sucedida, por buscar seu objetivo e correr atrás dele, não esperar que ele aconteça algum dia, bata na sua porta, você tem que correr atrás dele. Então foi isso que eu fiz. Fui para o escritório, logo que eu assumi como na posição de gestor do escritório, eu percebi que a gente vai fazer uma reestruturação interna por uma série de motivos, que aí daria um outro podcast só sobre isso, mas eu vou pular essa parte. Fiz uma reestruturação interna e dali saiu do nome antigo para virar o atual Martins Regina. E foi assim que eu fui desenvolvendo a minha profissão. O que eu faço hoje, que é uma dica que eu dou por experiência própria, para mim funcionou, cada um tem um perfil, mas na advocacia, quem seguir o caminho de escritório de advocacia, eu acho que é uma coisa que tem que ser observada. Eu segui advocacia de nicho. Eu não sou aquele advogado que você bate na minha porta e eu vou falar que eu faço trabalhista, que eu faço tributário, que eu faço penal, que eu faço contrato, que eu faço tudo. Eu escolhi um nicho qual eu via futuro nele, entendia que eu era bom naquilo, se eu me especializasse cada vez mais eu podia ganhar mais dinheiro, podia alavancar minha advocacia e ser bem-sucedido nela. Eu escolhi o nicho de planejamento patrimonial, porque a gente já lidava muito com imobiliário, já tinha muita questão empresarial dentro do escritório, que são áreas conexas ali com o planejamento patrimonial. E aí a gente começou a investir, focar muito nessa área. E deu muito certo. Então, assim, ao longo do tempo, a gente trabalhou hoje como escritório externo de várias empresas. É por isso que, por exemplo, como você disse na minha mini bio, eu sou ranqueado aí nos últimos anos como advogado mais admirado do Brasil pelas 500 maiores empresas. Essa análise é feita anualmente. E outra vez, às vezes as pessoas têm aquela falsa impressão também, você precisa estar no escritório grande para ser bem avaliado nesses rankings. Não é meu caso, por exemplo. Eu não trabalho em nenhuma big firm, o escritório está ali comigo, eu sou que fez esse processo de estruturação, como eu estava falando, e estou entre os 3 mais bem ranqueados do Brasil inteiro, concorrendo com todos esses outros advogados. Então, assim, eu acho que se você. Escritório de advocacia, ele tem um lado bom e um lado ruim, assim, sendo bem pragmático. O lado bom é, se você trabalhar dia a dia, sol a sol, você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro mais do que concurso, mais do que empresa, mais do que todos esses lugares, mas tem que trabalhar muito. Você vira escravo, vamos dizer assim, do seu escritório. Você tem que trabalhar, correr atrás de clientes, fazer os prazos, entregar um bom serviço, prestar atenção com o cliente, lidar com o cliente, buscar cliente, pegar casos estratégicos. Se você fizer isso, você vai ganhar dinheiro. Isso é certo. Matemática cartesiana. Agora, tem outro lado, porque você não tem horário. Então, se um cliente me liga domingo, no meio das minhas férias, eu vou cobrar mais caro, mas eu vou fazer se aquilo fizer sentido para mim, entendeu? Então, tem esse viés. Nem todo mundo está disposto a percorrer o processo e as dificuldades que o escritório de advocacia impõe. A maioria das pessoas quer chegar no lugar que você chegou, quer ganhar o quanto você ganha, mas não quer percorrer ali no dia a dia do escritório de advocacia. Eu estou com obra no escritório, estou trabalhando de casa, saio daqui, vou por fora, minha vida é uma loucura. Mas faz eu ganhar dinheiro, faz o que eu tenho, faz ter a casa que eu tenho, que eu comprei, o carro que eu tenho, que eu comprei, não preciso de ajuda de ninguém. Então, assim, você consegue chegar lá, mas tem que trabalhar. Boa. Pode falar, Rodrigão. Bom, a minha trajetória acaba sendo um pouco diferente, mas é natural. Eu acho que, inclusive, as trajetórias diferentes são o que fazem essa mistura que proporciona o Manda para o jurídico funcionar tão bacana, ter tantos elogios, tantas referências. Inicialmente, cara, eu até comecei um pouco mais atrás, eu puxo um pouco da faculdade. Eu fui um cara que, talvez por imaturidade à época, misturado com um pouco de falta de sorte também, nas oportunidades de estágio, eu não tive uma. Eu sinto que comecei passos atrás, assim, quando me formei. Porém, em determinado momento, eu pensei em fazer concurso, logo me arrependi, que vi que não era meu perfil,
E comecei a correr atrás do meu, cara, de diversas formas, pegando o caso simples mesmo, juizado especial, batendo, gastando sapato no fórum, correndo atrás, conhecendo gente, participando de evento, palestra, me conectando no LinkedIn também, porque acaba sendo uma ferramenta interessante para integração profissional. Enfim, caí posteriormente, pintou uma oportunidade muito interessante de participar, em função de uma relação boa com o antigo chefe meu, de trabalhar num escritório que tinha casos estratégicos muito de teor político também, de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Só que aí tem a parte mais lamentável dessa trajetória, que foi a pandemia no meio, e nesse momento acabei sendo cortado porque eu trabalhava no escritório de São Paulo, no Rio de Janeiro, uma vez não tendo a necessidade física de ter um membro aqui no Rio de Janeiro, fui cortado, assim como todos os outros que trabalhavam em outras cidades além de São Paulo. Posteriormente a essa pandemia, fiquei um pouco mal até, de cabeça, eu não sabia o que fazer, um pouco perdido, tinha acabado de me formar, tinha pouco tempo, mais ou menos 1 ano e meio. E, bom, posteriormente acabei fazendo uma parceria com o próprio Pedro, no escritório, em que trouxemos o escritório para outra região aqui do Rio de Janeiro que não havia à época, e montamos uma estratégia, conseguimos captar clientes, etc, etc, etc. Nesse momento, acabei tendo uma proposta interessante também, e até encarei como uma missão profissional, de trabalhar como departamento jurídico, entre aspas, né, na superintendência do Ministério da Saúde, durante o PNI, Programa Nacional de Vacinação. Então, a gente fez toda a estruturação jurídica possível para o Estado, de logística, pessoal e etc., na vacinação aqui no Rio de Janeiro. Posteriormente, encerrado essa missão profissional, entre aspas, acabei voltando à advocacia autônoma, digamos assim, empreendedora, e nesse paralelo também o Manda Pro Jurídico já era uma realidade, tá? A gente começou o Manda Pro Jurídico em 2020 ou 2019, 2021, desculpa. E aí, posteriormente a isso, entrei agora agora não, já tem 1 ano e pouco no mercado offshore, e dentre os principais motivos de eu ter ingressado nesse mercado, que é um mercado bem nichado, é o motivo de eu adorar o Rio de Janeiro e não entender que o mercado vai mudar de polo, principal num cenário de médio prazo. Então, é um mercado que me interessa bastante, é um mercado que está voltando a crescer, e tem sido uma experiência maravilhosa. Show de bola. Cara, mostra claramente que todo mundo que tá falando aqui tem muita cancha para entregar, tantos conselhos, mas também dá muitos insights pra galera que tá ouvindo, não tenho nem mais o que falar em cima disso. Agora vamos falar então do famoso, né? Do famoso podcast, porque assim, vamos lá. Pelo que eu entendi, vocês se conheceram então lá no LLM, e aí dentro do LLM vocês olharam um pra cara do outro e falaram, cara, vamos fazer um podcast, velho. E aí surgiu... Perfeito. Perfeito. Então eu quero que vocês contem, cara, como que primeiro surgiu isso e qual foi o propósito até hoje, qual é esse propósito mudou, se continua sendo o mesmo propósito, o que é de fato, né, o Manda Pro Jurídico, para depois a gente falar sobre uma coisa que eu gosto muito de saber, que é o dia zero, velho, o dia do perrengue, é o dia que começa mesmo, nós vamos ter que fazer, e aí, cara, como é que foi toda essa loucura? Mas primeiro vamos entender, como é que surgiu a ideia, como é que vocês se organizaram para isso e qual foi o propósito, né, que levou vocês a pensarem em desenvolver esse podcast aí. Conta um pouquinho sobre essa trajetória. Pô, você é mineiro? Não, eu sou paulista, mas eu moro aqui em Curitiba faz mais de 20 anos já, então Tá. eu sou mais paranaense. Mineiro, porque Curitiba você vai me entender também. Toda boa amizade começa no bar, né? O nosso foi meio que uma extensão do bar, porque a gente saía do LLM da FGV que a gente fazia junto, o LLM se conheceu, e a gente conversava sobre vários temas, não só do que tinha acontecido na aula, sobre outros assuntos jurídicos, mas com essa linguagem informal que a gente tem. E aí as pessoas do LLM que faziam com a gente, que iam lá beber com a gente, falavam, cara, por que vocês não fazem isso num podcast? E aí não foi a gente que falou, vamos fazer um podcast. E as pessoas falaram, façam um podcast. E aí desenvolveu, o Rodrigo principalmente já tinha uma ideia dessa de fazer podcast também. Ele já falava nesse sentido de, pô, a gente tinha que fazer um podcast e tal. E aí a ideia foi ganhando contornos para se fazer o podcast até chegar no formato original. Mas eu vou deixar o Rodrigo e a Natália falarem com mais detalhes sobre a história. Deixa eu rechear essa história. Isso. A gente fazia um LLM na FGV no centro do Rio.
e todos nós trabalhávamos. Eu trabalhava em Ipanema, o Pedro trabalhava no centro. Então, era 2019, então era aquela época em que a gente ainda trabalhava o dia inteiro, de segunda a sexta, fora de casa. Aí a Sem gente home fazia o office. LLM às terças e quintas à noite. A gente saía do LLM e ia para um boteco. Aqui no Rio a gente chama boteco. Na Buenos Aires, que é uma rua conhecida no Rio de Janeiro e talvez fora do Rio de Janeiro também, era um botequinho que era uma porta. Chamava El Pardillo. Mas assim, hoje as pessoas olham o podcast, elas não imaginam essas 3 figuras naquele local. Mas era incrível, era tão incrível, Vitor, que a gente já fez não um, como alguns churrascos na rua. O Pedro, advogado mais almofadinha do Rio de Janeiro, tirava o terno de milhões dele e ia pra churrasqueira. Essa churrasqueira de latão, isso é uma coisa bem carioca, tá? Eu não sei se os ouvintes vão entender. A churrasqueira de latão enchia de carvão, todo mundo, todos os advogados, maiores advogados do Rio de Janeiro, cada um na sua área, se juntavam numa rua escura, esquisita, para comer churrasco 23h de um dia de semana. E nessa relação, eu, Pedro e Rodrigo, a gente sempre ficou muito próximo e muito amigo. Hoje em dia a gente é mais sócio do que amigo, na época a gente era só amigo mesmo, a gente só estava ali para contar no dia a dia, para trocar o lado bom, o lado ruim da profissão, se ajudar tecnicamente, ó, tô com uma dúvida aqui, tô com um problema lá. Só que nós somos, o que vocês veem no podcast é o que nós somos de fato. Nós somos essencialmente contraídos. Embora a nossa profissão ela exija um nível de seriedade, comprometimento muito grande para você ser um bom profissional, a gente sempre foi muito descontraído. E era uma descontração máxima, e aí foi o que o Pedro falou, a ideia do podcast ela não surgiu, o podcast nasceu. E depois a gente falou: "Cara, isso aqui de fato, isso que a gente já faz é um podcast. Então vamos fazer o que a gente faz com tudo na vida, profissionalizar, encorpar". Bom, aí agora dando a minha visão, é engraçado que você vai ver que são 3 visões diferentes, talvez visões turvas em função da origem no bar. Mas a origem é o bar, isso a A gente origem é o bar, não, isso aí é ponto pacífico entre nós. O que acontece é o seguinte, eu sempre fui muito entusiasta de podcast, desde o começo, assim, um amigo meu me passou a ideia de podcast e, para você ter noção, eu ouvi o Nerdcast, totalmente diferente do direito, mas é um dos principais. Você, como trabalha com isso, também conhece. E eu ouvia muito Nerdcast, que eu achava divertida a proposta e tal. E aí um amigo meu, Pascoal, inclusive, um grande abraço para ele, teve essa ideia, vamos fazer um podcast tipo Nerdcast. Aí eu fiz, eu gostei da brincadeira, cara. Aí, sabe quando fica guardado na memória, fica ali na manga, para na oportunidade certa você fazer alguma coisa semelhante? Pois é. E aí vem de encontro com o que o Pedro falou. A gente conversava bastante, a gente sempre engajava a turma em fazer esses churrascos alternativos, digamos assim, lá no centro da cidade. E eu entendia que nós 3 ali conseguimos engajar a galera a fazer esses eventos, a participar dessas resenhas jurídicas de maneira informal, e eu tive um estalo, assim, de fazer, na verdade, até ou digamos que estava manifestando uma vontade minha que sempre teve de comunicar, coisa que, por vezes, no direito não acaba sendo comum na atividade diária, né. E aí eu propus a eles isso e morreu, assim ficou guardado isso aí. É verdade, vamos lá. Aí pagamos a conta, fomos embora, acabou assim. Veio a pandemia, aí na volta da flexibilização ali, a gente sentou, nós 3 sentamos para conversar o que vai fazer agora, que as pessoas estão voltando a se ver e tal. E aí, no bar também, alguém veio e falou: "E aquela ideia do podcast?". Aí eu falei: "É verdade, agora está podendo voltar a fazer isso". Achávamos que a gente ia pagar a conta e o assunto ia acabar, só que aí eu tinha um amigo meu que já estava fazendo um podcast de outro tema de basquete, inclusive tá gigante hoje em dia, dentro da área dele. E aí eu falei: "Cara, esse teu estúdio aí, como é que faz? A gente pode pegar emprestado, pagar uma locação, como é que é?". Aí ele se propôs a ajudar a gente nesse esquema, e a partir daí surgiu o Banda para o Jurídico. Depois mudamos de estúdio, agora estamos no terceiro estúdio, agora em parceria com a Multiplan, que está sendo uma experiência maravilhosa. E é legal falar que, cara, o nosso projeto, nós somos 3 aqui, mas temos também, eu acho que lá na frente a gente pode aprofundar, uma pessoa que trabalha 2 pessoas que trabalham nos bastidores, assim, nas redes sociais, que são fundamentais, sem elas não existiria isso.
e também sempre contamos com a ajuda de pessoas pontualmente e fazem parte da trajetória nesses anos que a gente já está. A gente já está indo para o 100, mas esses 100 episódios são feitos com muito mais de 3 pessoas. Eu acho importante a gente frisar isso. Inclusive, só Cara, fazendo animal. desculpa, Vitor, só fazendo adendo aqui do gancho do Rodrigo, aí oportunidades de carreira, por exemplo, né, que a gente estava falando, e que você vê ao longo da sua vida que você tem que ficar esperto, principalmente com a advocacia autônoma ou alguém que tem escritório de advocacia. O segundo estúdio que a gente gravou, por exemplo, foi o Rodrigo correu atrás de estúdios, porque a gente estava entendendo que precisava mudar de estúdio para dar um upgrade de imagem e tal. E aí, quando a gente fechou com o estúdio, a gente fez, por exemplo, uma permuta. Então, eu fazia os contratos do estúdio, para que eles precisavam, porque eles também estavam começando na época, eles não tinham contrato de prestação de serviço, contrato de locação ali do espaço deles. Então, a gente fazia lá os contratos e, em troca, a gente gravava lá de graça. Então, para você ver que todo lugar que você está pode ser um potencial cliente, uma oportunidade de negócio para você fazer. Né? Perfeito. Cara, totalmente. Totalmente, cara. Isso é uma coisa que eu sempre vejo, né? E os advogados às vezes têm um pouco de dificuldade de enxergar esse ponto de vista, de ver as oportunidades, mas, cara, dando um exemplo prático agora do que seria isso. E agora eu tenho uma dúvida rápida, só para a gente fechar esse tópico do Manda pro Jurídico, como surgiu, que, beleza, então o papo começou no bar, o podcast começou no bar, mas e o dia zero, assim, tipo, cara, beleza, vamos fazer mesmo a parada, tipo assim, falou com o amigo lá, tipo, cara, vamos sentar pra gravar agora, pega a pauta aí, quem que vai fazer essa parada, vai ser nós, vamos chamar alguém. Como foi o primeiro dia, né, o dia zero mesmo, assim, tipo, cara, como que foi isso pra vocês, como é que foi essa loucura, porque quando a gente olha pra trás, você fala, cara, hoje a gente tira de letra, mas provavelmente lá no começo, quando você sai do bar e agora você tá, né, sem goró no sangue, você tá mais com uma câmera apontando pra tua cara, como que foi isso pra vocês, galera? Como que foi esse primeiro dia? Quais foram as dificuldades que vocês foram enfrentando que depois levou vocês a chegarem no patamar que vocês estão hoje? Cara, então, essa questão aí do dia zero foi o seguinte: a gente conseguiu o contato desse meu amigo, o Ian, e aí ele proporcionou o estúdio pra gente, e a gente começou a gravar em novembro, salvo engano. Só que a gente não tinha uma rotina. E aí isso é um problema para quem está querendo ingressar num projeto semelhante, assim, não precisa ser audiovisual, mas alguma coisa paralela. É muito importante você encarar o projeto como rotina e, assim, diária. Por exemplo, sou responsável pelas pautas do podcast. Nesse momento, a Natália é responsável pela questão logística, dinâmica, convidados, falar com o estúdio, etc. E o Pedro é por essa parte mais como estava no outro estúdio, de elaboração de contratos, etc. Quer dizer, além de sentarmos na mesa para gravar, a gente tem toda uma preparação semanal, que a gente grava semanalmente, em regra, salvo exceções. A gente tem toda uma preparação semanal para a entrega do conteúdo. E aí vai desembocar no pessoal que fica nos bastidores também, que eles fazem a preparação da audiência nas redes sociais, fazem a edição, fazem os cortes, a decupagem do conteúdo, eventuais edições, e aí a gente solta na terça, quarta-feira, sempre o podcast. Quer dizer, o dia zero, a maior dificuldade foi essa. E porque, como a gente falou anteriormente, o que a gente já tinha na mesa do podcast, a gente já fazia na mesa do bar. Mas o grande lance, na minha opinião, foi a gente entender que para a gente ser comunicador, como nós somos hoje, não é somente sentar e falar. É muito mais complexo. Você, como comunicador, também tem certeza que sabe disso. E é fundamental para a galera que quer começar. Seja, cara, fazer um conteúdo no Instagram específico, qualquer coisa nesse sentido. Cara, rotina, conteúdo, processos e procedimentos. É fundamental. Sem isso, você vai fazer durante 2 semanas, vai enjoar, vai parar de fazer. A verdade é essa. Mas eu acho super importante, Vitor, falar um ponto que hoje em dia eu tenho o projeto do Manda pro Jurídico, tenho outros projetos, envolvo outros projetos. Nenhum projeto nasce pronto. Nenhum Perfeito. projeto nasce com pessoas que vão participar deles, com funções definidas. Nenhum projeto nasce com uma meta muito clara. Nenhum projeto nasce com processos e procedimentos tão estabelecidos. O que é muito importante quando você começa um projeto, seja ele qual for, no nosso caso, juntos começamos o Manda pro Jurídico, é você ter compromisso e ter paixão por aquilo que você está fazendo. Fala, eu acredito nesse projeto e eu quero seguir com ele. Agora, esse desenvolvimento, eles partem a partir desse profissionalismo que você emprega e dessa vontade que você tem, que você quer que dê certo. Porque começar no cenário ideal nunca vai acontecer.
O Manda Pro Jurídico começou com a gente, como o Rodrigo e o Pedro contaram, com a gente usando um estúdio de basquete. A gente gravava com a foto de um jogador de basquete, que eles vão saber o nome, eu não vou, porque eu não gosto de Michael Jordan. o É o Michael jogador de Jordan basquete. atrás da gente e uma bola de basquete. A gente gravava do nosso lado, tinham várias camisas de jogador de jogador de basquete. Cara, e a gente terminava o episódio e os meninos, que os dois gostam de basquete, começavam a falar de basquete com o Ian, que é esse cara que foi super importante na nossa trajetória. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu agradeço, Ian. Porque isso hoje em dia é uma coisa que a gente faz e que eu sempre recomendo que todo mundo faça na vida. Não é sempre que você vai poder ajudar as pessoas. Por uma série de questões. Tem um momento que você não está num momento apto, seja financeiramente, seja de tempo, seja emocionalmente, para ajudar alguém. Mas se você tiver apto, ajuda. Porque se hoje o Manda Pro Jurídico está aqui, é porque ele já contou lá no início com a ajuda de muita gente que falou, cara, eu estou fazendo também, vem aqui fazer comigo. Ah, me paga aí meia dúzia de qualquer coisa e vem aqui te cedo espaço, te ajudo, te oriento. Então, isso foi muito importante. O projeto ele foi se transformando ao longo do tempo. O Manda Pro Jurídico não nasceu o que ele é hoje e também não vai morrer o que ele é hoje, porque ele ainda vai caminhar muito e vai se tornar outra coisa. Mas só para contar uma história, parar de contar a história bonita e falar a verdade, a decisão mesmo, deserta, que você queria saber, foi no Jobim de madrugada. O Jobim é um bar super tradicional no Rio de Janeiro, um dos poucos que é aberto de madrugada, todo mundo cai lá no Jobim em algum momento. E lá a gente falou, cara, a gente tem que fazer um podcast, vamos tirar isso da caneta, vamos tirar isso do papel, vamos botar efetivamente vamos tirar isso do perspectiva, botar no papel, vamos. E aí foi quando o Rodrigo, a gente falou, tá bom, mas assim, é imprescindível para uma questão de podcast que a nossa mídia social seja muito boa. E as nossas pessoais são horríveis. Então, assim, a gente precisa de alguém que toque essa parte, que vai fazer o carregamento do vídeo, o upload, baixar, jogar conteúdo no Instagram, criar um Instagram, gerir o Instagram. E aí é o que, se não me engano, foi o Rodrigo que falou. São essas pessoas que ficam nos bastidores, que não estão aqui, por exemplo, agora na entrevista, mas é que estão subindo episódio, como ontem, que subiu o nosso episódio, que fazem todo o conteúdo. Óbvio que isso tudo é alinhado entre a gente, o conteúdo, mas quem fica mesmo ali de frente fazendo isso tudo acontecer é o pessoal da nossa mídia. Começou com a Rebeca e agora, mais recentemente, a gente também contratou uma outra menina chamada Júlia, também para ajudar a gente aí nesse quesito. Mas foi isso. Por exemplo, o Ian foi um cara super fundamental para a gente no começo, não só por ter ajudado a gente com várias dicas, insights, já que ele já tinha um podcast, ele já tinha uma estrada mais à frente da gente, como também cedendo o estúdio, querendo ou não, para a gente poder gravar lá. Então, são pessoas nos bastidores que também são importantíssimas, além dos nossos debates de pauta, que caminho a gente vai seguir, que é o que a Natália falou. A gente é super orgânico nesse sentido. No começo a gente tinha uma perspectiva, depois a gente mudou, sabe-se lá daqui a um tempo como é que a gente vai estar. Então, isso tudo é muito fluido e dinâmico entre a gente. Eu vou finalizar com uma proposta. Vitor, quando você vier ao Rio, eu te convido para a gente fazer uma maratona do nascimento do Manda Pro Jurídico. Comece no El Pardillo, na Buenos Aires, no centro da cidade. Depois a gente vai para o Brilteco no Leblon, que foi onde o assunto começou a ganhar mais corpo, e a gente finaliza no Jobi também no Leblon. Eu acho que assim a gente apresenta esse nascimento com chave de ouro. Fecha O Brilteco fechou, a gente foi expulso do Brilteco, aí a gente terminou no Jobi. Foi por isso que a gente mudou no dia. Show de bola. Não sei se eu vou conseguir terminar esse tour de pé, né? Porque é muita cerveja no meio do caminho, mas vamos tentar, com certeza. Aceito o convite, estamos combinados. Bom, gente, ele é muito massa. Assim, ó, pra galera que tá ouvindo, vocês já puderam perceber que a gente realmente não é um episódio comum. A gente já falou de boteco, a gente já falou de podcast, a gente já falou de mídia digital, a gente já falou de potencial de carreira, a gente já falou de muita coisa em, sei lá, 20 minutos, sei lá, não sei quanto tempo já passou, mas, cara, é uma coisa de louco, como vocês podem ver por aqui. Então agora, gente, falando sobre o que é não óbvio, né? Trazendo esse link para aquilo que de fato não é o óbvio, né? Porque de fato o podcast, putz, as pessoas deram essa sugestão, mas poderia ser uma oportunidade que vocês deixaram passar, poderia ser uma coisa que não iria acontecer de fato e ficaria só no bar mesmo, assim como várias outras coisas da nossa vida poderiam ser só uma passagem. Falando sobre isso e saindo do não óbvio, né, daquilo que de fato é diferente, assim como construir um podcast no bar é diferente, e a doação de vocês também hoje é diferente, na visão de vocês, quais são os caminhos não óbvios de uma carreira jurídica que um advogado poderia seguir, né? Porque o que a gente falou aqui, todo mundo começou no mais tradicional, no mais óbvio, vou fazer concurso, vou fazer magistratura, e hoje vocês estão em coisas totalmente aleatórias, diferentes a isso, né? Então,
da visão de vocês hoje, que caminhos que vocês acham, que vocês enxergam que são os não óbvios, né? Aqueles caminhos que talvez ninguém pensou, que talvez ninguém enxerga de fato como uma oportunidade dentro de uma carreira para um advogado. Vitor, eu acho que uma das missões, e aí criando um gancho até com a sua última pergunta, do Manda para o Jurídico, ele sempre foi, e eu acho que isso vai se perpetuar, independente do modelo de negócio que vai se desenvolvendo, ele sempre vai se perpetuar com ser um vocal de novas formas de se exercer o universo jurídico, né? Quando eu fiz faculdade, o Pedro, o Rodrigo, apesar de eu e o Rodrigo, a gente tem rivalidade, o Pedro é um pouquinho mais velho, a gente tinha formas muito nichadas e muito fechadas de se exercer e se exercitar a nossa manifestação jurídica, que, como o Pedro citou, seria ou você trabalhava no escritório, e aí o escritório autônomo, ou você fazia concurso público, ou você trabalhava numa empresa. E levando em consideração que trabalhar numa empresa é um cenário que ganhou mais algum nível de visibilidade nos últimos 10 anos. Então, ainda assim é recente. Quando eu parti para esse universo, ainda era um universo muito deixado de lado, ele não era tão relevante quanto ele se tornou hoje em dia. O Manda para o Jurídico, a gente vem trazer uma série de novas formas de você, como advogado, ou você, como operador do direito, como é que você pode se manifestar. Eu acho que uma das coisas mais importantes a isso eu sempre digo que o que faz um profissional completo é a multidisciplinaridade, porque se eu estudasse somente societário, tributário e gestão, que são as coisas que eu mais utilizo no dia a dia como hard skill, eu não teria visão para desenvolver outros projetos. Então, nós, como profissionais jurídicos, a gente é um profissional que dá corpo à sociedade. Então, a gente tem que entender os movimentos sociais. E se você entende os movimentos sociais, você vai conseguir antever e não somente se inserir num nicho, como eventualmente criar um próprio nicho. Hoje em dia, a gente fala muito sobre inteligência artificial, a gente fala muito sobre privacidade de dados, a gente fala sobre assuntos que têm relação com a tecnologia. O advogado, em regra, ele é avesso à tecnologia. E eu acho que se você está buscando uma boa oportunidade para pensar na sua carreira, se alie à tecnologia. E aí você pode pensar em várias formas de se aliar à tecnologia. A Trimind é uma empresa que utiliza a tecnologia servindo para advogados, mas você pode ser um advogado que serve ao seu consumidor final utilizando a tecnologia. Então, você pode pensar em se aprimorar na área de privacidade de dados, você pode pensar em ser um profissional que consegue utilizar da melhor forma possível as inteligências artificiais que já estão disponíveis no mercado. Você pode ser um profissional que pode pensar na melhor forma de utilizar o marketing jurídico. O Manda para o Jurídico é um exemplo de marketing jurídico. E ele surgiu num podcast. Hoje em dia, a gente tem talvez mais de 40 podcasts jurídicos no Brasil. Quando a gente começou, acho que provavelmente só existia o Manda para o Jurídico. E quanto mais cedo a gente chega, mais na frente a gente está. Isso é um fato indiscutível, com algumas exceções. Então, acho que o que é mais importante hoje do profissional jurídico é a gente tirar esse véu e essa pecha de se ater muito ao tradicionalismo e de se ater muito ao status quo da sociedade e pensar que ela muda muito e que a gente se beneficia profissionalmente ou antevendo essa mudança ou estando no rabo do foguete, ou seja, ou conseguindo estar colado com a mudança. Eu acho que é isso que acontece com profissionais que estão ficando ultrapassados. E por profissionais, eu digo até alguns escritórios que estão perdendo visibilidade porque eles estão agindo como se agia há 5 anos atrás, só que o mundo hoje muda muito mais rápido. 5 anos hoje são 3 décadas. Então, eu acho que é muito importante a gente ter a habilidade constante de pensar e repensar a realidade o tempo inteiro com o viés profissional. Vitor, a sua pergunta, ela tem a resposta aqui nesse episódio, né? Porque quem imaginava 3 advogados fazendo podcast 10 anos, 15 anos atrás? Ninguém. Até porque os primeiros pessoas que se aventuraram em fazer algum conteúdo na internet de advocacia era nada mais, nada menos do que a reprodução das aulas que eles já davam dentro das universidades. Não era nada a ver com isso aqui que a gente está fazendo hoje, nada a ver com o que o Manda para o Jurídico se propõe a fazer. Era simplesmente uma aula gravada ou feita ao vivo dentro de uma plataforma, YouTube, sei lá, qualquer uma desse sentido. A gente não queria nada professoral, a gente não queria nada formal, e
por que não? Não só para comunicar melhor, então já é um outro nicho, comunicação jurídica, não se falava nisso também, na época que eu fiz faculdade, Rodrigo, Natália, ninguém falava em comunicação jurídica, isso até provavelmente era um tabu dentro da OAB, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente entendia que a gente precisava comunicar o direito de forma mais ampla e melhor, sem falar difícil, sem atingir algo só para advogado, mas expandir. Por quê? Porque a gente fez um LLM de direito e negócio. E você nunca vai ser só direito se você não fizer negócio. Você tem que fazer negócio com o seu cliente, tem que fazer negócio com o prestador de serviço, tem que fazer negócio o tempo inteiro. E nada melhor do que o jurídico que entende sobre como se pode fazer o negócio, como se pode desenhar o negócio, para estar participando dos negócios que estão sendo feitos no Brasil, mundo afora. Então, esse é um nicho. A gente traz muito convidados também, para quem já teve a oportunidade de ver os episódios do Mundo para o Jurídico, já deve ter visto esse episódio. Como eu disse no começo, eu acho que a advocacia de nicho sempre traz melhores e melhores resultados. Por quê? Porque a advocacia tradicional já tem 300 milhões de advogados fazendo há 300 milhões de anos. Então, você vai concorrer com pessoas que já estão eventualmente consolidadas no mercado, escritórios que têm aí 100 anos de fundação. Então, por que não ver o nicho de mercado? Eu, como disse, eu escolhi, por exemplo, planejamento patrimonial. Mas tem vários outros nichos. Jurídico, comunicação jurídica. Tem outro nicho, por exemplo, que a gente foi de um convidado nosso que falou. Educação, nicho de educação. É um baita nicho. Tem pouquíssimos profissionais. O João Paulo Prado, que é vice-presidente jurídico do Grupo Salta, que são várias escolas pelo Brasil inteiro. Ele falou, a gente não tem profissionais nessa área, escritórios jurídicos externos especializados, advogados especializados. A gente está tendo que criá-los aqui internamente para até eventualmente exportá-los. Mas a gente não tem esses profissionais no mercado. Então, é um nicho, por exemplo, muito a ser explorado. Tecnologia. Por exemplo, o meu escritório, por exemplo, a gente está desenvolvendo um sistema de Power BI. Cara, quem falava isso, sei lá, 10, 15 anos atrás? Ninguém nem sabia que nem existia isso aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, são coisas que você precisa fazer. O meu escritório, quando eu fui fazer a registração societária que eu estava falando, nem tinha site. O pessoal das antigas lá falava, não, advogo há 20 anos, nunca precisei de site, para que eu vou criar um site agora? Então, foi assim, foram coisas que eu tive que vencer como barreiras na época da reestruturação que eu tive com o pessoal mais velho, os sócios mais velhos, para falar, mas a gente está em outro momento, isso é importante a gente ter, olha só, tipo, site é uma coisa super básica hoje em dia. Mas lá atrás, quando a gente fez essa reestruturação, nem tinha site, não tinha nada, não tinha rede social, não tinha absolutamente nada. Então, o sistema de Power BI. A gente falou com o Daniel Niero, por exemplo, que é um cara de cybersecurity, que fala sobre inteligência artificial, vários assuntos que estão em voga aí na moda agora sendo falados, que ele é um cara super conceituado, inclusive naquelas coisas do mundo, vários amigos meus conheciam ele já, então, assim, tudo se conecta de alguma forma, e ele é um cara que foi um baita episódio sobre isso. E ele diz claramente que o jurídico está numa questão do ranking ali de desenvolvimento tecnológico, a gente está lá embaixo e tem muito que crescer ainda. Então, também é um nicho para empresas, porque também as empresas não enxergavam o jurídico como mercado vendável para esse tipo de produto. E hoje elas começam a ver que é um baita do mercado elas poderem investir no jurídico para produtos de tecnologia em geral, né, que eu posso falar aí. Então, eu acho que existem várias formas, você só precisa querer enxergar. Se você for olhar para aquele beabá do jurídico, penal, civil, processo penal, aí você vai ficar no reme-reme. Então, enxergue o mundo como ele é. O que está no seu dia a dia presente que, de repente, você nunca ouviu o advogado falar? Tem 1000 assuntos que você pode tratar. Então, dentre eles, esses aqui que eu mencionei mais ou menos. Oi, agora é minha vez, né? Eu vou tentar trazer uma outra perspectiva. Claro que Natália e o Pedro falaram muito bem sobre as visões deles, mas eu gostaria que eu sempre me coloco, tento lembrar das dificuldades que eu tive quando eu me formei e quando, mas não necessariamente vai ser só para quem se forma. Eu acho que todo mundo está tentando reposicionar a carreira, fazer um pivotamento pode ser interessante. Eu acho fundamental, antes da gente implementar um plano de ação e fundar os princípios desse plano de ação, né? Como agir nesse sentido. Então, cara, o que eu gostaria de falar, e na minha experiência como advocacia, empreendendo, e como advocacia agora no meio corporativo, eu acho importante a gente frisar que você não é advogado do processo, você não é advogado do contrato, você é advogado do cliente. Você representa o cliente. Então, eu acho muito importante. Eu vi uma vez um advogado bem conhecido falando que muitas vezes o cliente já sabe que o processo, que
a demanda já está comprometida. Ele só quer um bom atendimento. Ele quer saber o que ele tem que fazer, ou como ele tem que fazer, a mensagem tem que estar clara, e para que a gente tem que fornecer as melhores informações para que ele tome a decisão. Então, uma vez a gente partindo desse princípio que o atendimento, além do óbvio, que a gente fala da técnica jurídica, é um pilar fundamental, a gente já começa na frente, porque todo mundo aqui já está envolvido no mercado jurídico, sabe que o atendimento jurídico, em regra, é muito ruim. Todo mundo sabe disso. E uma coisa que a gente gosta de falar, manda para o jurídico, é criticar nós mesmos. É uma grande sessão de terapia, muitas vezes, é um divã para a gente, e a gente fala bastante disso. Eu, agora na experiência corporativa, vejo alguns problemas de atendimento, Natália também vê, o Pedro ouve histórias e tenta modelar para fazer o melhor atendimento possível para o escritório dele hoje em dia também, tá bom? E agora, buscando justamente saber, entendendo essas posições, eu acho muito importante o profissional se adaptar ao mercado, não forçar a adaptação dos clientes, das pessoas, do sistema, do ambiente que ele está inserido. Porque essa forçação, cara, para você conseguir mudar um sistema assim, sem ter uma influência muito forte, e em regra, no mercado de 1,3, 1,4 milhões, são pouquíssimos que conseguem fazer isso. Quer dizer, você não é esse alecrim dourado, cara, se adapte, não tente adaptar as coisas, sabe? Eu acho que é muito por aí. E, por fim, uma vez entendendo isso, acho importante também, na hora de prospectar cliente, fazer uma coisa assim, encontrar os melhores canais de comunicação para fazer essa prospecção. De maneira sutil, de maneira suave. A pessoa tem que entender que você é uma pessoa que ele quer estar perto. O advogado, normalmente, é o cara do problema, entendeu? Mas se a gente entender que o advogado é um parceiro de negócio para a pessoa, ou um solucionador de uma dor muito grande, eu acho que a perspectiva, a visão desse profissional perante o mercado já muda 180 graus e pode revolucionar uma carreira. Eu acho que essa dica do Rodrigo é perfeita, porque tradicionalmente a advocacia era vista com aquele cara que botava barreira no negócio do cara, seja do cliente dele, seja da empresa que ele trabalhava. Então o cara chegava lá com um problema e falava, não pode fazer isso porque a lei tal, venda. E aí eu acho que eu concordo muito com o que o Rodrigo falou, não seja o advogado que coloca obstáculo para o negócio do seu cliente ou do seu chefe, que seja, da sua empresa que você trabalha, preste serviço. Seja o advogado que viabilize, mapeando qual o risco que aquele cliente vai ter ou aquele seu chefe vai ter na tomada de decisão dele. Então, mapeie qual é o risco que está ali em jogo e fale, olha, nós temos esses caminhos. Esse vai te trazer esse risco, esse benefício, esse vai te trazer esse outro risco, esse outro benefício. Qual que é o melhor para o modelo de negócio do seu cliente ou da sua empresa? E aí, dali, você ajuda o tomador de decisão a ir tomar ali, a escolher o melhor caminho que ele vai seguir. Bom demais. Eu queria fazer um adendo, Vitor, que eu acho legal também. Nós temos, historicamente, uma fama, uma tendência, como juristas, a ficar só conversando com juristas também, sobre carreira, sobre mercado, sobre negócios. Eu convido todo mundo a também conversar com outras pessoas, porque dali a gente consegue encontrar insights bacanas para poder, claro, né, adaptar dentro da realidade dos moldes a nossa atividade. Conversa com um cara de marketing. Se a gente não tivesse alguém de marketing do nosso lado, o projeto não estaria como está hoje. Se a gente não conversasse com o pessoal de audiovisual, um cara que sabe editar um vídeo, um cara que faz uma legenda bacana, a gente não estaria como está hoje. Então, saiamos aqui dessa nossa arrogância jurídica de ficar conversando só entre nós, porque o mercado tem muita coisa boa para oferecer para a gente. Cara, show de bola. Acho que uma puta aula que a gente está tendo aqui já sobre, cara, um monte de insight que você pode retirar disso para aplicar em várias frentes, não só especificamente falando de carreira, mas eu vou tentar puxar um pouco mais de sardinha para o nosso lado aqui, mas lógico, eu não vou deixar de fazer o convite para todo mundo que está ouvindo. Vocês ouviram aqui o papo dos caras, vão ouvir de fato, porque eu ouvi e me surpreendi quando eu ouvi o episódio, alguns episódios que eu ouvi do Manda Pro Jurídico. De fato, os caras mandam e sabem muito do que eles estão fazendo, do que eles estão falando e como eles estão trazendo isso de um contexto, cara, fora da realidade mesmo. Em um desses episódios que eu ouvi, vocês falaram sobre as tendências que vocês enxergam para o mercado jurídico agora em 2024, né? E vocês trouxeram um dado que eu achei interessantíssimo, quase no finalzinho do episódio, onde apenas 54,5% dos advogados ativos hoje são a favor da flexibilização, né, das normas de publicidade, então são a favor e adeptos a uma mudança, né? Porque a gente está falando aqui de fato de mudança. Cara, só que beleza, a gente fala de quase 50%, não é um número ruim, mas a gente pensa assim, mas para chegar no 100 faltam 46, vamos colocar aí 45,5 especificamente,
de pessoas que não concordam, que não acreditam que o mercado tem que mudar, que a publicidade na advocacia tem que mudar, ou até mesmo essas normativas têm que mudar. O que vocês acham, galera, que pode fazer um cara a não querer se adaptar num primeiro momento? Porque às vezes é doloroso, né? Às vezes, puta, eu penso pelo menos que eu votaria contra uma coisa como essa se eu tivesse que me mexer, velho. Porque daí, a partir do momento que uma coisa como essa flexibiliza, eu que não queria mudar, sou obrigado agora a mudar. Eu tenho que começar a fazer um monte de coisa que não era necessariamente o que eu queria fazer, eu queria ficar quietinho com meus processos e não ter que mexer com nada disso. Então, talvez é o comodismo. O que vocês acham que leva, talvez, uma pessoa, um advogado nesse momento aqui, a não ser flexível, né? Não querer essa flexibilidade na publicidade, na visão de vocês? Vitor, eu não sei se foi nesse episódio, mas tem algum episódio que eu cito uma música consagrada da Elis Regina, que é "E você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem". Só que a gente vive um momento diferente, um momento de disrupção diferente. O novo está vindo a cada segundo, cada dia mais rápido, ele está inundando e modificando a nossa vida. E eu acho que o profissional jurídico, por perfil, ele é um profissional que tem características mais tradicionais. Até porque isso é explicado porque nós estudamos de forma tradicional. Nós somos burocratas, nós somos positivistas, nós somos muito ligados a processos. O que está correto, porque isso faz parte do universo jurídico, assim como ele é hoje. Só que, como a gente falou aqui em algumas situações, a gente tem que entender que existe o direito enquanto matéria, o que eu chamo de hard skill, e existe o direito aplicado em você se portando, e aí a gente pode falar para o público que é advogado autônomo, em você se portando como empresário e empreendedor. Então, nesse cenário, são duas personas, é um animal de duas cabeças que estão juntos. E eu acho que o advogado, por tradição, assim como outras profissões mais antigas de fato, né, o médico, o engenheiro, ele tem um pouco de dificuldade de se adaptar ao novo. Não só de se adaptar, quanto de aceitar e ter interesse no novo. Então eu acho que a advocacia, por ter uma série de barreiras, começando, reiterando meu ponto, da forma como a gente estuda, o que a gente estuda e a forma como a gente aplica, a gente tem um apego às regras e às coisas assim como elas são. Tem uma definição de conservadorismo do Scruton, que a definição o conservador é querer manter aquilo como é. É você fazer uma manutenção do status quo. Só que isso não cabe mais na forma como a sociedade está se desenhando. Nesse universo tecnológico, com esse nível de tecnologia e inovação, não conversa mais esse tipo de postura. Então, eu acho que os advogados, eles até se dividem entre um nicho em que os que são muito pró a utilização de exposição e marketing em ferramentas digitais e os que são completamente contrários. Mas essa postura do que estão completamente contrários, eu acho que ela facilmente vai ser convencida, porque essa avalanche vai chegar muito rápida. Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu estava lendo a Bloomberg Law, e na Bloomberg Law, ela trouxe um dado de que a KPMG, que é uma empresa de auditoria, ela é uma Big Four em auditoria, junto com, né, outras três, ela se manifestou dizendo que ela vai começar a investir em tecnologia, lê-se inteligência artificial generativa, para o universo jurídico. Só que a diferença é que a KPMG fatura muito mais do que os maiores escritórios jurídicos do mundo. E tá, gente, veja bem, eu estou falando isso em termos de mundo, não em termos de Brasil, porque aqui no Brasil a gente esbarra em questões da OAB quando você fala que uma empresa de auditoria barra contabilidade vai investir no universo jurídico. Então, tô falando dessa tendência é mundial. Quando ela fala que ela vai começar a investir, você entende que o jogo de uma Big Four, de uma Big Law, está mudando. Que um grande escritório, que é uma Big Law, ele vai precisar se mexer, ele vai precisar começar a entender muito mais de tecnologia e marketing, porque ele tem uma empresa de um outro nicho que tem um faturamento muito mais alto por segmento, que está querendo começar a entrar nesse setor aqui. Então, eu acho que, embora a gente tenha uma quantidade expressiva, 40% das pessoas se colocam contra alguma forma de marketing ou expressão tecnológica, levando em consideração a sua profissão, isso vai diminuir muito rapidamente para os que são espertos. Para os que estão vendo esse programa, com certeza. Bom, eu acho que assim, Vitor, na minha visão, isso bate muito no ensino que a gente tem, porque a gente é uma geração de transição. Hoje se discute muito, hoje todo mundo tem que estar inserido, seja por bem ou seja por mal, em tecnologia, de modo geral.
Só que isso não era falado nas universidades e ainda não é muito debatido e nem tem aulas sobre isso nas universidades. São raríssimas as universidades do Brasil que têm, dentro da sua grade, matérias mais atualizadas e uma grade mais atualizada com o mercado de hoje em dia. Então, quantas universidades falam, por exemplo, de comunicação? Quantas universidades jurídicas falam, por exemplo, sobre tecnologia, que seja criptomoedas, smart contract, coisas que hoje são faladas e que na nossa época nem existiam. NFT, enfim, tem milhões de assuntos que um profissional que se forma, às vezes, ele não sabe nem onde pesquisar sobre isso. Porque isso nas universidades, e são pouquíssimas pessoas que de fato sabem. E aí aqui eu abro um parêntese, com um cuidado que tem que ter sobre determinadas matérias, principalmente aí de nicho, na internet. Que hoje em dia tem todo mundo vendendo curso ou falando sobre alguma coisa no Instagram e afins. Então, tem sempre um expert de alguma coisa. Aí você vai ver, o cara nunca atuou naquele lugar, ou ele criticava aquele tipo de atuação. Existem vários aqui, eu e o Rodrigo, a gente fala isso direto. É um monte de professor, por exemplo, que falava que planejamento patrimonial era um absurdo e tal, e agora com a reforma tributária, que todo mundo viu que vai ganhar dinheiro, o cara começou a dar aula de planejamento patrimonial como se ele já fizesse isso há 20 anos. Então, assim, cuidado com essas armadilhas, essas pegadinhas da internet, porque às vezes uma pessoa que você acha que por ele ser um grande civilista, sei lá, alguma coisa, nesse sentido, ele sabe daquela matéria. Pesquise se ele já fez. Pesquise se ele está inteirado naquele assunto. Pesquise se ele de fato é o expert no assunto que ele está vendendo na internet. Pega a referência. Pega para ver se ele já foi ranqueado em algum dos índices. Who's Legal, Chambers, Análise, enfim, Latin Lawyers, tem diversas bancas avaliadoras que estão ali há anos avaliando os profissionais que de fato trabalham. E essas avaliações, elas são muito sérias porque elas pegam os diretores jurídicos, os CFOs de empresa, os pares, os advogados, os escritórios que estão ali no mercado. Então você ali vai saber se o cara de fato trabalha. Essa é uma grande balizadora. Pede informação, pede indicação para alguém que já tenha feito, por exemplo, o planejamento patrimonial, com quem que ele fez. Então, eu acho que esse é o lance, porque como a gente vive uma geração de transição, as faculdades têm que começar, e aí é mais burocrático, porque você envolve MEC, você envolve a AB, você envolve uma série de órgãos regulamentadores para mudar a grade. Então, eu sei que é mais complexo. Mas já passou da hora das universidades sentarem e alinharem isso junto com o MEC, de como as grades devem ser reformuladas e como elas devem ser reformuladas para inserir o advogado no mercado de trabalho, para que o advogado se forme na universidade capacitado para efetivamente trabalhar, porque eu não vejo isso hoje em dia. Dados do Conselho Federal da OAB mostram que existe um advogado para cada 164 brasileiros. São mais de 1 milhão de advogados formados. Será que esses 1 milhão de advogados estão capazes e habilitados para trabalhar? Eu tenho certeza que não. Mas isso não é culpa só deles. É culpa deles que eventualmente não estudaram, não se empenharam, mas também é culpa do ensino que não prepara eles para estar nesse lugar. Então, eu acho que assim, você tem que se preparar, você tem que correr atrás, você tem que se comunicar. Isso é uma questão assim, imprescindível da advocacia. Você tem que saber se comunicar, você tem que chegar nas pessoas, você tem que se comunicar com as pessoas, seja para prospectar, ou seja para você alavancar a sua carreira. Então, conecte-se, fale com as pessoas e tente furar essa bolha que foi criada e que ainda existe no Brasil do ensino. Você precisa ir além do que você aprende nas universidades. Por isso que eu acho o estágio fundamental no aprendizado e na composição da pessoa. Então, procure, conecte-se, se informe e estude. Porque também não tem receita mágica para o sucesso se você não estudar e correr atrás e cair atrás do seu. Eu vejo essa polêmica, né, podemos dizer assim, já que são 54, 46, né, tem uma diferença pouca entre as opiniões, no sentido de volume. Eu vejo um grande conflito geracional, visto que nós somos. Naturalmente, a advocacia é uma carreira conservadora, por origem, né, tradicionalista, talvez seja a melhor conservadora. Então, temos muitas tradições, temos muitos receios, e está há muito tempo inserida na sociedade. A família sempre quer um filho advogado, um médico, um engenheiro, justamente porque são, talvez, as carreiras mais tradicionais
aqui do nosso país. Então, botando sob essa perspectiva, a gente entende que ainda há advogados, digamos assim, old school, né, das antigas, que não querem mudar esse sistema, e está vindo uma galera aí já tem uma geração na nossa frente, que é a geração Z, mais nova, que está querendo revolucionar tudo mesmo. Eu acho que, com o passar do tempo, entendo que essa nova geração vai acabar conseguindo, e até a nossa, né, porque eu sou a favor da flexibilização, e acho que Pedro e Natália também são, diante das nossas conversas sobre isso, vai acabar suportando, vai acabar nós vamos conseguir essa maior flexibilização perante a OAB, porque os tomadores de decisão da OAB hoje em dia são das antigas. Futuramente não serão as pessoas da nossa geração. Nesse sentido, entendo que é um caminho natural, o tempo vai proporcionar isso a nós. E a nós nos cabe dialogar, ter esses espaços de conversa como a gente tem lá no Manda para o Jurídico, como você proporciona aqui no Tree Mindcast, para poder debater isso aí e, mais importante do que flexibilizar ou não, uma vez flexibilizando, é como flexibilizar. Porque não adianta a gente mudar alguma coisa e botar tudo ao chão. Eu acho que é importante a gente saber aproveitar as coisas interessantes que as gerações passadas nos proporcionaram e inovar em cima delas e trazer, assim, benefícios não só para a gente como profissional, também para as próximas gerações, que provavelmente vão querer mudar o que a gente vai construir, tá? Isso eu Cara, concordo. Quando a OAB ela já vem se movimentando nesse sentido, Vitor. Então, assim, já existe, por exemplo, desde 2021, um provimento 205 que já estabelece as formas como você pode fazer, por exemplo, marketing jurídico dentro da advocacia. Ela dá lá as diretrizes, além do Estatuto da OAB, além do Conselho de Ética, que também falam sobre o tema. Então, a OAB já vem caminhando. Eu acho que, assim, como o Rodrigo também falou, não dá para ser alguma coisa muito radical. Da noite para o dia, você pode ir no Jornal Nacional e fazer propaganda do seu escritório. Não dá para também ser, né, assim, 880. Mas eu acho que ela vem caminhando, talvez a passos largos, talvez a passos miúdos, mas, enfim, ela já vem tentando viabilizar de alguma forma. Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que ainda pode ser feita, mas não é uma coisa que é estanque, já tem algumas movimentações nesse sentido. Total. Galera, o papo tá animal. Eu acho que a gente poderia ficar mais 3 horas aqui conversando, porque facilmente tem muito assunto para falar. Eu quero fazer uma última pergunta para vocês, para a gente de fato encerrar aqui o nosso papo. Espero que a gente possa, inclusive, contar com vocês para mais episódios, porque com certeza isso aqui vai render muito papo, tem muita conversa para a gente trocar. Mas falando assim, para o nosso público principal hoje, a maioria dos advogados que estão escutando o que vocês estão falando aqui, eles assim, estão numa posição hoje de um escritório próprio, né? Eles enxergam ainda como escritório próprio, veja, eles ainda não enxergam como uma empresa que tem custo, que tem receita, que tem necessidade de operação e mais um monte de coisa, mas ele tem um escritório próprio e ele tem um desejo, apesar de não enxergar o escritório dele ainda, a maioria, como uma empresa de fato, ele tem um desejo de, puta, eu preciso escalar esse escritório, eu preciso fechar mais contrato, eu quero faturar mais, eu quero trabalhar menos e ter mais rentabilidade. Então todo mundo tem um sonho de que o escritório vire, né? Que esteja aquele negócio de fato rentável e que aquilo de fato traga o retorno financeiro que ele espera. Mas eles enfrentam muita dificuldade, como a gente já falou aqui, questão de marketing, questão de vendas e questão de várias outras coisas que a gente já fala aqui no próprio Mindcast, que a gente tenta trazer momentos específicos para que o cara entenda como seguir frameworks e mais coisas nesse sentido, para que ele consiga implementar e mudar a realidade dele. Mas na visão de vocês hoje, partindo agora para uma reta final, que conselhos que vocês poderiam dar para um advogado, para uma advogada que está nessa situação? Cara, eu tenho meu escritório, eu quero faturar mais, eu quero crescer o meu escritório e eu não vejo, talvez eu não consiga vislumbrar um caminho óbvio. Então, que caminhos, que conselhos que vocês poderiam dar, na visão de vocês, para fazer isso acontecer? Olha, Vitor, meu primeiro conselho é: se exponha e se desenvolva um branding pessoal e um branding do seu escritório. Então, acho que a exposição digital hoje ela é essencial, porque eu vou te dar um exemplo. Hoje, eu estou no eixo Rio-São Paulo, e muita coisa acontece no eixo Rio-São Paulo, mas a gente tem advogados em todos os estados do país. Se você consegue, através do seu celular ou do seu computador, se expor o seu trabalho, você quebra todas as barreiras. Então, não importa se você está numa cidade pequena, de um estado fora desse mercado, ou se você está na zona sul do Rio de Janeiro ou na zona sul de São Paulo. Você vai ganhar o mesmo tipo de exposição.
Então, eu acho que você fazer um trabalho bem feito de branding profissional e da sua área de atuação é muito importante. Embora eu não atue em escritórios, diferente do Pedro especificamente, eu concordo completamente quando ele diz que a advocacia de nicho ela é muito interessante. Então, eu uniria essa exposição através do marketing jurídico bem utilizado, claro. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada com recorte. A gente vê coisas que não são legais. Então, marketing jurídico bem feito, unido a uma advocacia de nicho. Você vender bem o seu trabalho, isso é muito claro em relação ao que você está vendendo. Um exemplo, Natália Dias, é um exemplo, eu não trabalho com isso. Natália Dias, advogada de família, especializada em divórcio. Então, que seja muito claro quando uma pessoa for associar a imagem desse profissional que está nos ouvindo ao que ele faz para ele desenvolver uma autoridade. Eu acho que essa é uma grande forma dele conseguir expandir a carteira de clientes. Claro, depois disso ele pensar em mecanismos e ferramentas para conseguir otimizar o trabalho dele e ele não ficar completamente escravo ou sobrecarregado e impedir esse crescimento. Mas no D0, eu acho que esses são os 2 pontos mais importantes e muito fáceis. Qualquer pessoa hoje, com celular e um computador e um acesso à internet, consegue se desenvolver dessa forma. Eu acho assim, vou dar um roteirozinho de como você pode chegar nesse lugar do escritório, que eu passei por isso, então eu acho que eu tenho bastante propriedade para falar em questões práticas. Em primeiro lugar, você tem que sentar sozinho um dia, entender o que você quer e onde você quer chegar. Pode parecer muito simples, mas não é. Você tem que sentar e falar: o que eu quero da minha advocacia? O que eu quero fazer? Qual o tamanho do escritório que eu quero criar? É um escritório que eu quero ter eu e mais um sócio, e 2 estagiários, um estagiário e alguém servindo café? É um escritório que eu quero ter full service com 300 advogados trabalhando junto e eu vou ter que me associar com várias pessoas? O que eu quero na minha advocacia autônoma? Onde eu quero chegar com a minha advocacia autônoma? Feito esse primeiro passo, você tem que, e aí não tem jeito, eu falei isso com o Rodrigo, uma época quando a gente fez o LLM junto, ele estava num momento profissional que ele veio falar comigo sobre como é que ele podia fazer, já que eu já tinha escritório, se ele achava que ele tinha que abrir um escritório ou não. Você tem que romper certos ciclos. Então, por exemplo, se você reclama, pô, eu estou com pouco cliente, como é que eu faço para ganhar mais cliente? Você tem um lugar para atender o seu cliente? Você tem um lugar para mostrar que você tem uma estrutura para atender o cliente? Ah, não, mas eu não tenho, mas eu não tenho dinheiro. Mas tem que romper o ciclo. Tem que você se associe com outras pessoas e divida aquele custo. Mas você não tem o cliente porque você não tem o escritório. Você não tem o escritório porque você não tem o cliente. Se você não romper esse ciclo, você não vai conseguir alavancar a sua advocacia autônoma para você chegar a ter efetivamente o escritório. Então, você tem que efetivamente dar um passo. Tá? Ah, mas pô, Pedro, eu não estou ganhando bem o suficiente para isso. Então, se associe com outras pessoas que estão no mesmo momento que você acha que eles também querem chegar ao lugar que você queira, para você poder, por exemplo, dividir o custo ali e alugar uma salinha que seja, nem que você se reveze. 5 pessoas, cada dia um vai trabalhar na sala, numa salinha pequena, entendeu? Mas se você não tiver isso, você não vai mostrar para o seu cliente que você está pronto para dar o próximo passo. Você não vai mostrar para o seu cliente que você tem a capacidade de atendê-lo e gerir bem o processo dele. Outra coisa, cobre. Não fique com medo de cobrar consulta e cobrar pelos seus honorários. Porque vai ter sempre alguém que vai cobrar mais barato, vai ter sempre alguém que vai fazer, porque tem uma causa ganha, como os clientes gostam de chegar e falar para você. No começo é muito difícil, porque você está precisando de dinheiro, você precisa pagar o boleto, eu entendo. Só que se você também não romper esse ciclo, você nunca vai conseguir dar o próximo passo. Eu me lembro no começo que eu assumi assim, um escritório que eu estava recém-formado, eu nem tinha assumido o escritório ainda, para ser sincero. Eu cobrava, as pessoas falavam, cara, não vou pagar, porque tem um cara que vai aqui fazer de graça. Que absurdo, doutor, tá cobrando só para eu tirar uma duvidazinha, tirar alguma coisa. Se você não fizer, você não vai ganhar dinheiro. É simples assim. Você vai estar sempre mendigando dinheiro e honorário de alguém. Então, você vai ter que romper o ciclo. No começo, as pessoas não vão pagar. Essa é a realidade. Mas quando elas virem que você tem uma posição firme sobre o meu valor é esse, o meu preço é esse, e eu tenho isso porque eu sou formado, eu tenho conhecimento, eu estudei, então eu cobro porque este é o valor do meu serviço, não é o preço do meu serviço, elas vão começar a pagar. Aí o primeiro que pagar, você vai lembrar dessa conversa que a gente está tendo agora. Vai falar, caramba, o cara pagou pela minha consulta. E aí, eu posso te garantir, dali para frente é só vitória. Todo mundo vai começar a saber que você cobra pela sua consulta e que a pessoa vai lá bater. Eles fazem isso com o médico, fazem isso com o dentista, por que não vai fazer com o advogado? Se imponha. Bote o seu lugar, cobre o seu valor. Não adianta cobrar um valor muito caro, também não adianta cobrar um valor muito baixo.
valor de honorários é igual pescaria. Se você botar um anzol muito grande para pegar um peixe pequeno, você não vai conseguir pescar. Do mesmo jeito que você botar um anzol pequeno para pescar um peixe grande, você também não pesca. Então você tem que saber o seu valor de mercado. Pô, como é que eu vou saber o meu valor de mercado? Se balize por advogados que estão no mesmo nível seu no momento da profissão. Quanto você cobra? Quanto você cobraria para fazer isso? Pergunta. Pode perguntar, não tem vergonha nenhuma. Cada 10, talvez 6 não te respondam, mas 4 vão te responder. Dali você tira uma média. Cobre com pessoas que se formaram na universidade que estudam o que você estudou, que já passaram pelo que você passou de experiência profissional, e começa a balizar teu preço. E cobre, não deixe de cobrar. Segundo, estruture o seu escritório. Estruture seu escritório com procedimentos corretos, profissionais. Então, você tem que ter um dia para fazer revisão processual, você tem que ter um dia para conversar com o cliente, você tem que ter um dia para prospectar cliente, e você tem que saber o quanto você vai ganhar. Então, se você está rendendo, sei lá, no seu escritório, R$ 1.000 por mês, se a sua despesa é 500, você pode, no máximo, estourando, ter R$ 500 de salário, nesse exemplo. É óbvio que seria o ideal você guardar um pouquinho, você ter um fundo de reserva, uma caixinha para uma eventualidade. Mas você nunca pode ultrapassar essa conta. E você precisa fazer isso, porque na advocacia autônoma ou no escritório pequeno, é muito comum que todo o dinheiro que entra ele saia para o bolso do sócio ou para o bolso do advogado. Se você fizer isso, você não vai crescer. Você tem que ter uma disciplina. Você tem que entender que aquele escritório, aquilo é profissional. Então, você tem que criar profissionalismo e processo dentro do seu escritório. Estabeleça o salário. Pô, mas a minha qualidade de vida hoje, se eu fizer isso, eu vou baixar. Baixa. Baixe, se esforce e se obrigue a poder subir o seu patamar para você poder gastar mais lá na frente. Então, não adianta, não tem fórmula mágica. Se você não estabelecer esses critérios, esses procedimentos, você não vai conseguir alavancar. Outra coisa, comunique-se, fale com as pessoas. Pessoas geram cliente, propaganda boca a boca é o que faz você ter mais clientes, é o que faz você conseguir vender mais, é o que você faz você ganhar mais dinheiro no final do dia e se aumentar lá no final do mês, quando você viu que você rendia os R$ 1.000 e agora você está vendendo 1.500, 1.200 ou 10, 20, 200, 1 milhão. Então, não tem fórmula mágica, tem trabalho e tem conhecimento, tem network, explorar essa network. Pô, mas meu network é ruim. Sai, vai para academia, vai para dar uma volta na praça, vai para um restaurante. Eu já tive cliente que eu estava no bar sentado, o cara me viu de terno e gravata, ele veio tirar uma dúvida, eu falei, essa sua dúvida você ia responder, mas eu cobro tanto. O cara foi no caixa do bar, me deu dinheiro para pagar minha consulta de honorários na hora. Então, todo lugar é uma oportunidade, basta que você esteja aberto e se porte. Terceiro, advocacia privada, e aí pode ser escritório, pode ser empresa. Você tem que saber se portar e você tem que saber vender a sua imagem. Isso não quer dizer que você tenha que vender algo que você não é, mas você tem que saber se colocar. Não adianta você querer advogar para a empresa se você trabalha de bermuda e camiseta. O diretor jurídico não vai bater no seu escritório. Não adianta você querer advogar para uma empresa se você não tem contato de diretores jurídicos ou de gerente jurídico que trabalha em empresa. Tem que chegar até esses caras. Vai a evento que eles vão, frequente lugares que eles estejam, se comunique com pessoas que conhecem ele. Você tem que saber se conectar. Eu acho que evento é um lugar legal, conhecer pessoas que conhecem pessoas que te interessam também é legal, tem que se comunicar. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. E você tem que ter uma boa apresentação, não adianta. Pode ser um pouco teatral, mas é o que é a realidade. Ninguém vai pagar caro num advogado mulambro. Esquece, não existe isso. O cara, para chegar nesse nível, você é um cara que vai se vestir de bermuda e camiseta e ganhar muito dinheiro, é porque ele já passou por tudo isso, ele chegou no momento que ele já está milionário e não precisa mais de advocacia para nada. É meia dúzia que consegue isso. Então, até lá, você vai ter que saber se apresentar bem, você vai ter que se portar bem, você vai ter que saber vender a sua imagem do seu escritório para poder ganhar honorários melhores. Bom, eu acho que não restam muitas coisas aqui para eu complementar, mas eu vou tentar fazer um apanhado não só do que eles falaram, tentando trazer um pouco da minha visão, mas algumas coisas que eu tenho na cabeça também. Eu acho que é muito importante a gente focar inicialmente em pessoas, cara, desde a faculdade. A gente tem que focar nas pessoas que a gente tem mais afinidade e que a gente entende que há um potencial de parceria ali, seja qual for a parceria, tá? Seja parceria profissional, seja parceria para tomar uma cerveja e tirar uma dúvida de um caso, debater, conversar. Mal ou bem, nosso networking de bar aqui formou um podcast. Então, eu acho muito importante isso, porque a gente tem que estar sempre próximo de pessoas que possam nos agregar, não só como pessoas, mas também como profissionais. Além disso, eu acho muito importante também a gente pensar sempre na implementação de rotinas no dia a dia. Implementação de rotina de networking na semana, implementação de uma rotina de marketing jurídico na semana,
Pô, vou fazer todos os posts agora, eu tenho 3 horas para isso, mas todos os posts da semana no teu escritório, agenda eles no Instagram e vai sair, você não precisa mais fazer mais nada quanto a isso, só acompanhamento ali, facilita muito o processo. Também, claro, rotina de estudos, se você não estudar, você não vai se atualizar. Inclusive, o Manda para o Jurídico é uma grande fonte de estudos nossos, nossas entrevistas, todo dia a gente aprende alguma coisa diferente. Além disso, também rotina de captação de clientes. Se você é um advogado empreendedor e não pensa em captar cliente e vai ali numa coisa mais intuitiva, eu acho que você tem que tentar remodelar essa estratégia, porque captação, pagar a conta, o boleto vai vir todo mês. Então tem que entrar cliente todo mês, tem que entrar renda todo mês, vai para o escritório, para que a gente possa fazer a máquina girar. E, tentando concluir um pouco disso, já também lembrando um pouco da questão da interdisciplinaridade, que a gente sempre preza bastante aqui, a gente conversou com uma pessoa que é especializada em marketing digital e etc. Ele falou uma expressão muito importante que é pontos de contato, que eu guardo bastante isso. A gente tem que se expor em diversos pontos de contato, para que a pessoa sempre, quando abrir o telefone, ter o risco de ver você, ter a chance de ver você numa palestra, ter a chance de bater um papo com você, um vídeo, um cafezinho, cara, tomar um café na rua ali, num pós-almoço. Cria esses pontos de contato para construção e fortalecimento das relações, para que assim a gente possa não só ser um advogado bom individualmente, mas também que a gente seja cercado de bons profissionais e um bom ambiente, uma boa bolha ali, para que, no final das contas, né, o cliente seja satisfeito. Show. Galera, uma puta aula. Agradeço demais pelo tempo de vocês. Foi um prazerzaço ter esse episódio. Pra galera que tá ouvindo e quer conhecer o Manda Pro Jurídico, a gente vai deixar as redes sociais deles aqui embaixo, tá na descrição do Spotify ou do YouTube, na rede da Nath também, do Pedro, do Rodrigo. Então, se vocês quiserem depois trocar uma ideia, acredito que vocês vão estar muito abertos para irem, né? Se alguém chegar a querer trocar uma ideia com vocês, vocês vão estar abertos para isso. Gente, obrigado mais uma vez por aceitarem esse convite. Conheço de verdade vocês que estão ouvindo o Manda Pro Jurídico, cara, é um episódio animal, tem episódio toda semana novo, coisas animais para você ouvir e mudar um pouco, como você percebeu nesse episódio, o teu panorama como advogado. No mais, agradeço pela tua audiência, até o próximo episódio, valeu, um abraço.